Radio-Canada. This is Canada. نشرة من راديو كندا الدولي. نزلنا راديو Radio Canadá Internacional. A Leila Monteiro Lins é também correspondente em Toronto e, assim como seus colegas, ela fez várias reportagens sobre diferentes temas, mas um deles, em especial, marcou a Leila. E a Leila agora, que está do outro lado da linha, vai contar pra gente por quê. Leila, tá me ouvindo? Estou ouvindo você muito bem, Hector. Leila, me conta que reportagem especial é essa que marcou tanto você? Bom, Hector, entre tantas reportagens que eu fiz assim ao longo dos 6, 7 anos, né, um correspondente da Rádio Canadá, existe uma que me deu uma grande satisfação em produzir. Foi a do passeio histórico por Toronto, que eu acompanhei junto aos guias do Royal Ontario Museum. Essa matéria, ela me deu a oportunidade de trabalhar com a minha paixão, que é a fotografia. Então, eu apresentei nessa reportagem a cidade de Toronto através das lentes da minha câmera, né? Então, foi assim um momento muito prazeroso. Leila, você cobriu vários eventos sobre mineração, sobre comércio e negócios em geral. Então, fala pra gente da importância econômica que o Brasil tem hoje para o Canadá. O Brasil e o Canadá, eles têm uma semelhança assim, muito grande na área da mineração. Eles têm uma parceria até muito grande, né? Temos muitas empresas canadenses no Brasil desenvolvendo trabalhos e colaborando muito lá com a mineração no nosso país. E aqui também, né? Empresas brasileiras trabalhando na mineração canadense. Também, e nós sempre temos a participação de comitivas brasileiras que vêm para esse evento grande, que é o PBAC, né? No Metro Convention Center. O Brasil, ele é o principal parceiro do Canadá na América Latina. Isso é um fato. Leila, eu queria agradecer essa sua colaboração. Como você disse aí, há 6, 7 anos, trabalhando junto, cobrindo Toronto para o programa Canadá Direto. Foi um prazer ter trabalhado com você e ter desenvolvido nossas carreiras aqui no Canadá juntos. Obrigado, Leila. Sem dúvida nenhuma, foi uma grande oportunidade. A equipe da Rádio Canadá, a Gilda, a Cristiane e você acrescentaram muito para mim, né? Foi uma parceria muito agradável. É uma pena que está terminando, é o que eu tenho a dizer. É uma pena imensa que todos nós dividimos. Obrigado, Leila. Faça parte da comunidade Canadá Direto no Facebook. Além de saber em primeira mão quais são as últimas novidades do programa, você pode participar de debates, ver fotos e vídeos e mandar mensagens para toda a equipe do programa. O endereço é facebook.com/Canadá Direto. Entre palavras de ordens e batuques, à beira de fogueiras improvisadas para espantar a madrugada gelada, os manifestantes do Ocupe Toronto passaram a noite de segunda-feira num compasso de espera. Você acabou de ver um trecho da reportagem de Marcelo Paulinelli sobre o movimento Occupy Toronto, o Ocupe Toronto, que aconteceu no ano passado no St. James Park. Para quem não se lembra, o movimento começou em setembro de 2011 em Wall Street, em Nova York, e depois se alastrou pelo mundo todo. O Occupy criticava, entre várias coisas, a desigualdade social, a ganância empresarial e o sistema capitalista como um todo. O Marcelo Paulinelli, ele acompanhou na época os desdobramentos do Occupy Toronto até a retirada final dos manifestantes do St. James Park. A gente volta então a Toronto para falar com o Marcelo Paulinelli. Marcelo Paulinelli, você está me ouvindo? Sim, Hector. Marcelo, por que exatamente você escolheu essa reportagem para marcar essa sua passagem aqui pelo Canadá Direto? Bom, Hector, eu gosto muito de fazer esse tipo de cobertura de rua, envolvendo protestos, multidões. Eu acho que é bem interessante porque você não tem exatamente ideia do que pode acontecer e sempre que está envolvendo manifestações com polícia e manifestantes, tem sempre esse clima de que alguma coisa está para acontecer. E como repórter é uma adrenalina interessante para a gente fazer esse tipo de cobertura. É o chamado estar no fogo da ação, não é isso? Exatamente. Marcelo, você entrevistou vários brasileiros para o Canadá Direto. Fala um pouco para a gente da comunidade brasileira de Toronto.
E a gente tem uma comunidade bem diversificada de brasileiros aqui em Toronto. Tem os mais antigos que vieram nos anos 80 com um perfil de trabalhadores, gente que queria vir e um dia retornar para o Brasil, né? Mas agora a gente tem visto uma mudança muito grande nesse perfil dos imigrantes brasileiros. Tem aumentado o número de estudantes, de pessoas vindo para as universidades, de empresários e profissionais liberais. Então é um perfil diferenciado de pessoas que não estão deixando o Brasil mais por motivos econômicos, mas por oportunidades e buscando uma vida diferente. Marcelo, você trabalha para o Canadá Direto, a Rádio Canadá, faz um bom tempo. Eu queria saber sua opinião sobre a importância do programa do Canadá Direto para os milhares de brasileiros que moram aí em Toronto. Bom, eu acho que, especialmente para o novo imigrante ou para quem vem para Toronto para estudar, o enfoque canadense que a gente dá nas matérias parece ser bem interessante. Nós abordamos temas interessantes, diferentes relacionados à imigração, ao que acontece no dia a dia da cidade, questões políticas, econômicas, culturais, da vida social em geral. Isso eu acho que é bastante interessante para as pessoas que estão chegando ou que estão em outras partes do mundo e que querem saber mais sobre o Canadá. E Toronto especificamente. Marcelo, muito obrigado por ter trabalhado com a gente e ter mostrado um pouco de Toronto, a sua cidade, para os ouvintes do Canadá Direto. Eu que agradeço, Hector, muito obrigado pela oportunidade, Gilda, Cristiane e toda a equipe do Canadá Direto. Foi muito bom ter participado com vocês do programa nesses anos. Até uma próxima. Até mais. Acompanhe tudo o que acontece no Canadá Direto pelo Twitter e saiba em primeira mão quais serão os assuntos do próximo programa. É só entrar no twitter.com/Canadá Direto. Finalmente essa parada chegou. O desfile, o primeiro carro alegórico são o rei e a rainha do carnaval. O pessoal está super contente de ver chegar a música. Rei e rainha do carnaval de jazz, né? Em 2010, a Gilda, que durante vários meses sentou aqui na minha cadeira e comandou o Canadá Direto, ela cobriu o encerramento do Festival Internacional de Jazz de Montreal e fazia muito calor nesse mês de julho e mesmo assim a Gilda se divertiu ali, pelo menos a impressão que passava. Diverti um montão. Mas, Hector, o Festival de Jazz de Montreal é um dos eventos mais importantes da cidade, do verão, do Canadá. E é um momento em que a gente realmente sente qual é a importância de Montreal para o Canadá, né? A vivacidade da cidade, a alegria das pessoas, o número de turistas que vêm para cá. Então, realmente, eu acho que é um retrato interessante dessa cidade aqui, mostra bem o que Montreal contribui para o Canadá em termos de cultura, em termos de sociedade. Foi muito, e como sempre um giro pela cidade, eu acho que todos todos os jornalistas do Canadá Direto sempre curtiram fazer esse giro pela cidade. Gilda, e para quem não sabe, os ouvintes que não sabem, você é autora, você que teve a ideia de criar o Giro pela Cidade. Toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. E você falava agora justamente contar o que acontece na cidade, nas cidades aqui canadenses e Montreal. Esse era o principal objetivo quando você criou o Giro? Era mais um contexto turístico? Não era um contexto turístico, apesar de trazer essa dimensão turística, era realmente dar algo mais aos ouvintes do Canadá Direto, é mostrar o Canadá. E olha que eu aprendi muito, hein? Eu vendo as reportagens que vocês faziam, que fosse em Toronto, em Vancouver ou aqui mesmo em Montreal, eu sempre descobria coisas novas vendo os slideshows. Então, eu acho que para os ouvintes do Canadá Direto é uma maneira gostosa, uma maneira agradável, interessante, rica de se aprender mais sobre o Canadá. Cristiane, a reportagem que você mais gostou de fazer aqui também, por sinal, é um giro pela cidade. Coincidentemente, a matéria que eu mais gostei, que eu tenho um carinho especial, é também para o giro pela cidade, porque foi a minha primeira reportagem, não só para a rádio, como para o Canadá Direto. Então, para quem não sabe, eu venho da imprensa escrita. E embora a estrutura das matérias seja a mesma, né, o que muda então aí é o veículo de comunicação, eu tinha assim pouca familiaridade com as técnicas de rádio, gravadora, linguagem mais coloquial.
E aí, quando eu comecei aqui no Canadá Direto em 2010, a minha primeira reportagem, digamos, experiência, foi também a cobertura do Festival Internacional de Jazz, que é muito famoso aqui, né, Gilda, no verão. Eu, com certeza, não é a minha primeira reportagem que eu fiz, a minha preferida. Hector, então conta pra gente qual foi a reportagem que você mais gostou de fazer aqui no Canadá Direto. Eu fiz tanta coisa, Gilda, ao longo desses 8 anos que eu pensei vários dias e falei, não tem. Mas tem muita coisa que me marcou. Por exemplo, as 2 coproduções que eu fiz no Brasil. E a primeira delas, acompanhando a viagem do primeiro-ministro Paul Martin, que reabriu esse canal de discussão entre Brasil e Canadá, que estava fechado por conta dos pepinos entre Bombardier e Embraer, por exemplo. Isso me marcou. As viagens que eu fiz no Canadá, lembrando que eu fui do Yukon até a Nova Escócia, cobrindo o Canadá e mostrando o Canadá para os brasileiros, lugares que eles provavelmente nunca visitariam e eu também não, se não fosse pelo Canadá Direto. Então foi muito legal, foram várias viagens, vários encontros, lembrando que por esse estúdio passaram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, grandes economistas, grandes personalidades, artistas. Eu acho que eu vejo como um todo e eu fico muito agradecido de ter tido a oportunidade de mostrar o Canadá para o Brasil. Eu gostaria que continuasse, mas acho que não vai ser assim. Hector, você então esteve à frente do Canadá Direto como diretor do programa desde o início, né? Foi em 2004. Você foi contratado para criar justamente a seção brasileira na Rádio Canadá Internacional. E qual era o seu mandato quando te chamaram para criar e comandar esse programa? Era ter um programa de rádio que falasse com os brasileiros, porque o Brasil era e continua sendo ainda hoje um parceiro importante para o Canadá e não havia aqui na Rádio Canadá Internacional um canal de comunicação com eles. A seção brasileira havia sido extinta, ironia vai ser agora, e a direção da rádio havia determinado que não se podia ter uma difusão internacional deixando de lado o Brasil. Então eles queriam que a gente falasse para os jovens brasileiros que se interessam por o Brasil, que moram nas grandes cidades brasileiras e que têm algum tipo de interesse, seja turístico, acadêmico ou econômico com o Canadá. E foi isso que a gente tentou fazer ao longo desses últimos 8 anos. Então, Hector, como é que você reagiu quando você ouviu o anúncio sobre o fim do programa? Mal, porque talvez o ouvinte não saiba, mas eu estou vivendo uma fase muito importante da minha vida. Eu recebi o anúncio do fechamento da seção brasileira e que eu seria demitido, com todos vocês, 2 dias antes da minha filha completar 1 mês de vida. Então, quer dizer, eu estou numa fase em que a estabilidade para mim seria muito importante. Mas minha vida eu vou trabalhar em algum outro lugar, sorte de uma outra empresa, mas eu acho que é um erro, porque o Brasil nunca teve tanta importância para o Canadá. A presidente Dilma está vindo aqui retribuir a visita que o Harper fez a ela no ano passado. Parcerias com as universidades. É o principal destino dos estudantes que querem aprender inglês no exterior, e quando isso acontece, os caras cortam o programa. É um erro, mas eu acho que o tempo vai mostrar isso para eles. E você, Cristiane, como é que você se sentiu quando você soube disso? Para mim, quando nós sabíamos que haveria um anúncio, mas eu, sinceramente, de todo o meu coração, não imaginava, jamais passou pela minha cabeça que haveria o fim da sessão. Eu sabia que a situação era delicada, que haveria um remanejamento, mudanças, mas, assim, quando veio a notícia, foi um susto. E, assim, você também, né, Gilda? A gente está aqui numa fase em que, digerindo a situação, meio que não caiu muito a ficha, né? Olha, logicamente com muita surpresa, também não esperava que os cortes fossem ser drásticos a esse ponto, com incompreensão total por todos os motivos que você enumerou, Hector. Impressionante eles tomarem essa decisão sabendo da importância das relações Brasil e Canadá, do fato de que elas estão cada vez mais estreitas e que o interesse é mútuo. E, finalmente, com tristeza imensa, porque a gente trabalha aqui num ambiente multicultural, onde
realmente a gente sente como se a Rádio Canadá Internacional fosse um pouco nossa família, então há muita tristeza e também esperando que para os ouvintes tenham tido tanto prazer em ouvir os nossos programas, tenham aprendido tanto sobre o Canadá como a gente aprendeu. A gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta com as cartas e as mensagens finais do Canadá Direto. Você pode ouvir este programa e os anteriores no site do Canadá Direto. Entre em rcinet.ca e clique na palavra português. No site do programa, você também encontra outras reportagens, além de entrevistas, links, fotos e vídeos. Nos últimos dias a gente recebeu dezenas e dezenas de cartas e mensagens dos ouvintes que também expressaram tristeza com o fim do programa. Cristiane, você tem uma carta aí. Com muita tristeza recebi a notícia que a RCI deixará de transmitir em ondas curtas para o Brasil. Infelizmente isso não é uma boa notícia. Passei muitos anos da minha vida ouvindo a RCI, sempre com o sonho de um dia poder morar no Canadá. Presenciei muitas mudanças, locutores, quadros, séries, repórteres, colaboradores, enfim. Vivi bons momentos ouvindo vocês. Gostaria que essa emissora permanecesse por muitos anos, mas, porém, não sou eu que decido isso. A RCI sabe o que é melhor para si. A mensagem do Leonardo Ferreira. A gente recebeu um e-mail do Marcos Canhete, ele é de São Paulo, e ele diz: o trabalho internacional da Rádio Canadá é muito apreciado e importante para a humanidade. A tradição do Canadá nesse campo tem sido contribuição positiva para a harmonia e a paz dos povos, e sua continuidade é necessária. Uma última carta? Uma mensagem que foi deixada, na verdade, no Facebook do José Milton de Oliveira. Ele diz: estimados amigos da RCI, lamento muito o comunicado de fechamento da seção brasileira da RCI. É com bastante pesar que mais uma emissora encerra suas atividades. Gostaria de saber o que nós, ouvintes, podemos e devemos fazer para evitar este desfecho. Em nome de toda a equipe do Canadá Direto, eu gostaria então de deixar o meu muito obrigado mesmo pela audiência carinhosa e pela participação em cada programa por meio de cartas, e-mails e mensagens que você, ouvinte, nos deixou no Facebook e no Twitter. A equipe do Canadá Direto sempre, eu posso afirmar isso, se preocupou em oferecer notícia de qualidade, abordando a vida aqui no Canadá de uma forma inteligente, de uma forma interessante para você, e a gente sempre quis enfocar a importância das relações entre brasileiros e canadenses. E você, ouvinte, sempre soube prestigiar o nosso trabalho, por isso que eu agradeço muito a sua participação. Nesse último programa, então, eu gostaria também de agradecer todos que passaram por aqui, entre eles a Cris Medeiro, a Bianca Saia, a Flávia Rocha, a Gisela Pinheiro Lima, a Heloísa Sanches e a Lúcia Longo. Então termina aqui, esta que é a última edição do Canadá Direto. Participaram deste programa a Gisele Dutra em Vancouver, a Gabi Veras e a Leila Monteiro Lins, e o Marcelo Paulinelli em Toronto, a Gilda Salomone e a Cristiane Irata aqui em Montreal. Obrigado, vocês duas. Obrigada a você, Hector. Obrigada aos ouvintes. O nosso técnico de hoje foi o Steve Coté, eu sou Hector Vilar, e nos últimos 8 anos eu sempre marquei encontro com vocês na semana seguinte. Só que agora eu não posso dizer isso, eu só posso dizer até uma próxima e até mais.